No verão de 1966, enquanto a Inglaterra vivia uma febre futebolística, a seleção francesa chegou à Copa do Mundo com grandes expectativas e uma geração de jogadores excepcionalmente talentosos. Era uma época em que o futebol ainda não havia sido totalmente comercializado. Uma época em que jovens entravam em campo com puro orgulho, com um elenco que mesclava experiência e juventude, personificando uma filosofia de futebol ofensivo romântica, porém arriscada. Os galos franceses daquele ano, embora não tenham conseguido levantar o prestigioso troféu de ouro ou avançar além da extenuante fase de grupos, semearam sementes de arrependimento e nostalgia nos corações dos torcedores. Era um time de personalidades fortes, verdadeiros artistas em campo, que lançaram as bases para a transformação do futebol francês nas décadas seguintes. Mas por trás daquelas batalhas acirradas nos gramados de Wembley ou White City, jazem jogadores com destinos únicos. Mais de meio século se passou, o tempo como um rio silencioso, porém implacável, levando embora sua juventude e gravando marcas indeléveis em suas vidas. Alguns se tornaram lendas no banco de reservas, construindo novos impérios. Alguns escolheram se aposentar, vivendo vidas simples com suas famílias. E alguns tiveram suas jornadas tragicamente interrompidas, deixando para trás uma dor imensurável. Hoje, vamos viajar de volta no tempo, relembrando a trajetória tumultuada dos 22 mosqueteiros que vestiram com orgulho a camisa azul naquele verão inglês. Marcel Arteleza é mais do que apenas um zagueiro. Ele é uma rocha, vestindo a braçadeira de capitão, a fonte mais sólida de apoio moral para seus companheiros de equipe. Aos 27 anos, com sua compleição robusta e comportamento calmo, Arteleza oferece segurança absoluta na defesa. Ele não joga com floreios, mas com diligência, precisão e o senso de responsabilidade de um operário da construção civil, fiel à sua profissão. A atuação de Arteleza na Inglaterra, ainda que breve, demonstrou plenamente as qualidades de um capitão exemplar, sempre na linha de frente contra os ataques implacáveis do adversário. Após deixar os holofotes da Copa do Mundo, a carreira de Arteleza prosseguiu em clubes prestigiosos como AS Mônaco e Olympique de Marselha. Ele é um símbolo de resiliência, um herói silencioso do futebol francês da década de 1960. Depois de se aposentar, Arteleza não escolheu o caminho glamouroso da atenção da mídia ou a pressão de um banco de reservas profissional. Retornou à vida comum, trabalhando para a marca esportiva Adidas e, mais tarde, em empregos simples em sua cidade natal. Arteleza é um modelo para uma geração de jogadores que atuaram por paixão, não por dinheiro, um homem de família, sempre mantendo uma humildade respeitável. Sua vida se desenrolou pacificamente, longe de escândalos ruidosos, assim como ele jogava, confiável e discreto. Os paralelos entre o papel de Marcel Arteleza em campo e sua vida real são instigantes. Em campo, ele é goleiro, protegendo seus companheiros de equipe. Fora dele, é um pilar sólido para sua família, um homem confiável. A imagem do construtor diligente de sua juventude tornou-se parte integrante de seu destino, ajudando-o a construir uma vida que não é glamurosa, mas repleta de disciplina e autoestima. Ele é a prova de que a fama não precisa ser deslumbrante. Às vezes, ela brilha através da simplicidade e da sinceridade. No entanto, a jornada desse capitão dedicado chegou ao fim. Em 23 de setembro de 2016, Marcel Arteleza faleceu aos 78 anos em sua casa. Sua morte foi tão tranquila quanto sua vida, mas deixou um enorme vazio nos corações dos torcedores franceses nostálgicos. Seu legado não se resume à abraçadeira de capitão de 1966, mas é uma lição de dedicação e lealdade. Marcel Aubure, o goleiro de 25 anos da seleção francesa em 1966, personificava a espontaneidade e a coragem no gol. Mais do que apenas a última linha de defesa, Aubure era um artista, com defesas espetaculares e manobras ousadas que mantinham os espectadores na ponta da cadeira. Com sua personalidade descontraída e sorriso sempre presente, ele contagiava toda a equipe com um otimismo. Suas 3 partidas na Copa do Mundo daquele ano demonstraram seu talento nato, mesmo sofrendo gols. Ele jamais baixou a cabeça. Após a Copa do Mundo, a carreira de Aubure continuou a florescer no OGC Nice e depois no Stade de Reims. Ele se tornou um dos goleiros mais queridos da França.
não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade bem-humorada e sua inclinação para provocar companheiros de equipe e adversários. Após se aposentar, Aubert não abandonou completamente o futebol, mas escolheu uma vida de prazeres no sul da França. Ele é conhecido por seu amor pela vida, sua paixão pela petanca e sua apreciação pelos prazeres simples. Aubert administra um hotel e restaurante, onde costuma receber velhos amigos e relembrar histórias gloriosas do passado com boas risadas. Existe uma estranha conexão entre o estilo de jogo de Marcel Aubert e sua vida. M. Campo. Ele era um goleiro excêntrico e carismático. For a deal. Era um homem alegre que não se deixava abater pelas pressões da vida. O otimismo que transmitia aos seus antigos companheiros de equipe era também a atitude que escolheu para si, sempre olhando para frente com um sorriso, transformando as dificuldades em conversas descontraídas à mesa de jantar. Hoje, aos 83 anos, Marcel Aubert vive uma vida tranquila e plena em Var. Ele se distanciou completamente da agitação do futebol moderno, dedicando seu tempo à família e jogando petanca com os amigos. Embora seus cabelos tenham embranquecido e suas mãos já não sejam tão ágeis quanto antes, os olhos do antigo palhaço do gol ainda brilham de alegria, um testemunho vivo de uma era romântica do futebol. Joseph Bonnel era uma máquina incansável no meio-campo. Aos 27 anos, o jogador do Valenciennes era um meio-campista trabalhador, destemido no contato físico e sempre presente em áreas-chave do campo. Sem o brilho de algumas estrelas do ataque, Bonnel era um herói discreto, recuperando a bola incansavelmente e conectando as linhas. Sua atuação na Copa do Mundo de 1966 foi uma prova de sua dedicação, um trabalhador diligente em meio a um grupo de artistas, sempre dando o seu melhor pelo seu país. Após o torneio, a carreira de Bonnel deu uma guinada brilhante quando ele se transferiu para o Olympique de Marselha. Lá, tornou-se um jogador fundamental durante a era de ouro do time da cidade portuária, conquistando muitos títulos nacionais. Depois de se aposentar dos gramados, Bonnel passou a ser treinador, comandando o Marselha e, posteriormente, Times Menores. Ele era um mentor rigoroso, porém dedicado, inspirando gerações de jovens jogadores com sua experiência conquistada com muito esforço. A vida pessoal de Bonnel era bastante reservada. Ele era um homem de trabalho, sempre apaixonado por futebol, mesmo no crepúsculo de sua vida. As semelhanças entre Joseph Bonnel dentro e fora de campo são impressionantes. Um meio-campista incansável e aguerrido tornou-se treinador, um entusiasta do futebol que se dedicou ao esporte até o último suspiro. Ele não buscava fama, mas sim eficácia e valor genuíno em seu trabalho. Seriedade e responsabilidade foram princípios norteadores ao longo de sua carreira como jogador e em sua vida posterior. No entanto, a jornada deste guerreiro silencioso chegou ao fim. Em 13 de fevereiro de 2018, Joseph Bonnel faleceu aos 79 anos. Sua morte deixou um profundo sentimento de perda para a comunidade do futebol no sul da França. Ele partiu como jogou, discretamente, Saint-Mallard, mas deixando um sólido legado de amor pela sua profissão e dedicação inabalável. Bernard Bosquier chegou à Copa do Mundo de 1966 com apenas 23 anos, uma jovem promessa para a defesa. Possuía um estilo de jogo moderno e inteligente, excelente percepção situacional e um talento ofensivo soberbo. Qualidades raramente vistas em zagueiros da época. No torneio, Bosquier disputou todas as 3 partidas, demonstrando uma maturidade além da sua idade e prometendo se tornar um futuro líder dos Les Bleus. Ele personificava o desejo de provar o seu valor, uma lufada de ar fresco em uma equipe em transição. Após a Copa do Mundo, Bosquier realmente se consagrou como um dos melhores zagueiros da história do futebol francês. Ele se transferiu para o Saint-Étienne e depois para o Olympique de Marselha, conquistando inúmeros títulos do campeonato francês e da Copa da França. Bosquier também é famoso por sua controversa transferência do Saint-Étienne para o rival Olympique de Marselha, uma jogada ousada que refletia seu estilo de jogo. Após se aposentar, tornou-se diretor esportivo, descobrindo jovens talentos e continuando a contribuir para o futebol como técnico. Ele também administra uma empresa de artigos esportivos e leva uma vida próspera e ativa.
A imagem de um zagueiro central elegante e decisivo em campo personificava perfeitamente a vida de Bosquier. Ele era um homem de ação, destemido diante de desafios e sempre almejava ser um líder. De seus desarmes precisos às suas decisões ousadas nos negócios e na gestão, Bosquier demonstrou consistentemente as qualidades de um verdadeiro chefe. Ele equilibrou com perfeição sua fama no futebol com o sucesso nos negócios, um modelo de jogador moderno à frente de seu tempo. Hoje, aos 81 anos, Bernard Bosquier ainda mantém um nível incrível de condicionamento físico e uma mente lúcida. Ele leva uma vida tranquila, mas nada monótona, aparecendo frequentemente na mídia para oferecer opiniões perspicazes sobre o futebol contemporâneo. Ele é uma das poucas testemunhas vivas da geração de 1966 que ainda acompanha o progresso da seleção francesa com o orgulho de uma grande figura veterana. Robert Budzinski, Al Bud, era um zagueiro com uma mente e técnica magistrais. Aos 26 anos, era um jogador fundamental do FC Nantes, equipe que dominava o futebol francês com seu famoso estilo de jogo jeu à la nantaise. Na Copa do Mundo de 1966, Budzinski trouxe elegância à defesa, um estilo defensivo baseado em inteligência e não em força bruta. Ele representava a beleza da inteligência no futebol, um cavalheiro na linha defensiva. No entanto, a tragédia o atingiu pouco tempo depois. Em 1968, uma fratura horrível na perna o obrigou a se aposentar prematuramente aos 28 anos, quando sua carreira estava no auge. Mas quando uma porta se fecha, outra se abre. E foi aí que a verdadeira lenda começou. Budzinski tornou-se diretor esportivo do FC Nantes e ocupou esse cargo por 35 anos. Ele foi o grande arquiteto da renomada Academia de Jovens do Nantes, que descobriu e formou uma série de estrelas do futebol francês. Como Deschamps, Desailly e Carambeau, ele transformou a dor de sua aposentadoria em motivação para contribuir com o futebol de uma maneira diferente, mais profunda e mais duradoura. A carreira de Budzinski é o testemunho mais poderoso do triunfo do intelecto sobre a adversidade. Em campo, ele era um mestre na leitura do jogo. Na vida, era um visionário, planejando o futuro de um clube inteiro. Era um homem quieto e humilde, com uma grande visão. Sua vida não foi marcada por escândalos, mas sim por conquistas fruto de um trabalho intelectual incansável. No entanto, a jornada deste grande arquiteto teve que chegar ao fim. Em 17 de julho de 2023, Robert Budzinski faleceu aos 83 anos. Sua morte representa uma enorme perda não apenas para o FC Nantes, mas para o futebol francês como um todo. Seu legado não se resume a títulos, mas também a uma filosofia de futebol e a um sistema de treinamento que elevaram o futebol francês no mapa mundial. Jean Djorkaeff, apelidado de Choki, era um lateral tenaz e incansável. Aos 26 anos, sua herança calmuca e polonesa lhe conferia um estilo de jogo ao mesmo tempo selvagem e agressivo, porém disciplinado. Na Inglaterra, em 1966, Djorkaeff disputou todas as 3 partidas, sempre um pilar confiável na lateral, pronto para avançar e se juntar ao ataque. Ele se tornou um símbolo de resiliência e espírito de luta indomável. Após a Copa do Mundo, Djorkaeff continuou sua brilhante carreira, tornando-se o primeiro capitão do Paris Saint-Germain, PSG, e lançando as bases para o clube da capital francesa. Depois de se aposentar, dedicou-se à carreira de treinador e ocupou cargos importantes na Copa da França. Mas talvez seu maior legado seja seu filho, Youri Djorkaeff, que deu continuidade ao sonho do pai ao conquistar a Copa do Mundo de 1998 com a seleção francesa. Jean viveu uma vida exemplar, um pai rigoroso, porém amoroso, que transmitiu sua paixão pelo futebol para a próxima geração. A ligação entre Jean Djorkaeff dentro e fora de campo é a de um pioneiro e um desbravador. Em campo, ele abriu caminho para o ataque pelas laterais. Fora de campo, pavimentou o caminho para a carreira de seu filho e para o então jovem clube PSG. Ele é a ligação entre o passado e o presente, entre a lamentável geração de 1966 e a gloriosa geração de 1998.
Hoje, aos 84 anos, Jean Djorkaeff continua saudável e comparece frequentemente a eventos de futebol. Ele é um veterano respeitado, uma testemunha viva da história. Sua maior felicidade agora é ver seu legado perpetuado, não apenas por meio de seu filho, mas também por gerações de netos e bisnetos, e pelo brilhante desenvolvimento do futebol francês que ele ajudou a fomentar. Philippe Gondé chegou à Copa do Mundo de 1966 como o atacante mais temido da França, tendo marcado 36 gols em uma única temporada da Ligue 1. Um recorde que permaneceu por décadas. Aos 24 anos, Gondé era a principal esperança do ataque, com sua habilidade inata para marcar gols, suas diversas finalizações e seu apurado senso de gol dentro da área. No entanto, na Inglaterra, lesões e a marcação cerrada o impediram de brilhar como esperado. Mesmo assim, a imagem do atacante extravagante do Nantes permanece gravada na memória dos torcedores. Após o torneio, a carreira de Gondé foi devastada por persistentes lesões no joelho. Ele nunca recuperou a forma física que demonstrara na mágica temporada de 1965 a 1966. Passou por vários clubes menores antes de se aposentar. Fora dos gramados, Gondé escolheu uma vida tranquila, longe dos holofotes. Trabalhou nos ramos de vinhos e informática, vivendo modestamente em Nantes. Raramente falava de seu passado glorioso, aceitando a realidade com a serenidade de quem experimentara tanto a glória quanto a amargura. A história de Gondé é um conto melancólico de um talento destruído por uma lesão. M. Campo, ele era uma estrela brilhante, mas fora dele, teve que aprender a aceitar a crueldade do destino. No entanto, a elegância de seu estilo de jogo ainda se manifesta na maneira como ele encarava a vida. Com serenidade, sem ressentimento, ele encontrava alegria nas coisas simples, em vez de se lamentar pelo que havia perdido. No entanto, a jornada deste renomado arremessador chegou ao fim. Em 21 de janeiro de 2018, Philippe Gondé faleceu aos 75 anos. Sua morte chocou os torcedores do Nantes e o futebol francês. Apesar de uma carreira curta, porém gloriosa, o nome de Philippe Gondé permanecerá para sempre uma lenda, um ícone da beleza frágil, porém brilhante, do futebol ofensivo. Gerard Hauser, o talentoso ponta-esquerda de 27 anos, foi um dos poucos destaques da França na Copa do Mundo de 1966. Ele marcou o gol de consolação contra a poderosa Inglaterra em Wembley. Com sua velocidade, técnica e habilidade com o pé esquerdo, Hauser trazia imprevisibilidade e romantismo às jogadas de ataque. Jogava com a paixão de um filho da Alsácia, sempre dando tudo de si. Após a Copa do Mundo, Hauser tornou-se uma lenda do Strasbourg. Posteriormente, do Metz, ele não era apenas um grande jogador, mas também um técnico brilhante. Depois de se aposentar dos gramados, ingressou na diretoria do Strasbourg, chegando a ocupar o cargo de presidente do clube. Além do futebol, Hauser também obteve grande sucesso no ramo de artigos esportivos com sua marca Puma na França. Ele era um indivíduo dinâmico e perspicaz que soube traduzir sua fama no futebol em sucesso nos negócios. A carreira e a vida de Gerard Hauser são uma trajetória ascendente de trabalho árduo e inteligência. M. Campo, ele sabia como balançar as redes, for a deal. Sabia como trilhar o caminho para o sucesso nos negócios. Ele é um exemplo de realização, equilibrando paixão e carreira, glória passada e realidade presente. Hoje, aos 84 anos, Gerard Hauser desfruta de uma velhice plena. Ele permanece intimamente ligado ao futebol da Alsácia e é frequentemente convidado para eventos comemorativos. É motivo de orgulho para os habitantes de Estrasburgo, um testemunho vivo de que jogadores de futebol podem, sim, se tornar empresários de sucesso. Yves Hervé era o jogador mais jovem da seleção francesa na Copa do Mundo de 1966, com apenas 20 anos. Apesar da pouca idade, conquistou a confiança do público e foi titular em 2 partidas graças à sua técnica, inteligência e talento criativo. Herbert representava a juventude e o futuro do futebol francês na época. Suas atuações, embora não suficientes para mudar o rumo do jogo, demonstraram o potencial de um futuro craque. Após o torneio, Herbert teve uma carreira nômade emocionante, jogando por vários clubes de prestígio, como Anderlecht, Bélgica, Estrela Vermelha e Reims.
Depois de se aposentar, embarcou em uma carreira de treinador e se tornou um verdadeiro missionário do futebol. Treinou muitas equipes pequenas na França e, principalmente, seleções nacionais em lugares distantes como Bahrein e Marrocos. Dedicou sua vida a viajar e ensinar futebol, espalhando seu amor pelo esporte por toda parte. A vida de Yves Herbet era como seus passes no campo de futebol, sempre em movimento, conectando pessoas. Ele não escolheu uma vida fácil, mas buscou novos desafios em novas terras. Seu desejo de contribuir e sua paixão por viagens criaram uma vida vibrante para este talentoso ex-meio-campista. Hoje, aos 78 anos, Yves Herbet está aposentado, mas continua acompanhando de perto o mundo do futebol. Ele vive uma vida tranquila, rica em experiências e com um tesouro de histórias futebolísticas dos 5 continentes. Sua trajetória é um hino à paixão pura e ilimitada. Robert Herbin, com seus característicos cabelos ruivos e o apelido de Le Sphinx, a Esfinge, foi uma das maiores mentes do futebol francês. Na Copa do Mundo de 1966, aos 27 anos, disputou 2 partidas, demonstrando excepcional versatilidade e pensamento tático. Herbin jogava não só com os pés, mas também com a cabeça, sempre analisando e controlando o jogo com calma. Ele era o coração e a alma do Saint-Étienne e do estilo de jogo da seleção francesa. No entanto, a carreira de jogador foi apenas o começo para a lenda Robert Herbin. Após se aposentar, ele se tornou o treinador do Saint-Étienne com apenas 33 anos. Foi Herbin quem criou os lendários Diabos Verdes, Les Verts, um time que dominou o futebol francês e abalou a Europa na década de 1970. Ele era um estrategista frio, misterioso e incrivelmente talentoso. Sua vida pessoal também era reservada e um tanto solitária. Ele morava sozinho em uma casa isolada, fazendo amizade com seus cães e se dedicando à música clássica e ao vinho. O contraste entre o ruído do estádio e a tranquilidade da vida privada de Herbin é impressionante. Em campo, ele comanda um exército. Em casa, escolhe a solidão. Ele é um filósofo do futebol, um homem que passou a vida contemplando o jogo. O mistério da esfinge o acompanha do gramado para o seu dia a dia, criando um fascínio irresistível. No entanto, a jornada deste estrategista lendário chegou ao fim. Em 27 de abril de 2020, Robert Herbin faleceu aos 81 anos devido à insuficiência cardíaca e problemas pulmonares. Sua morte marcou o fim de uma era de ouro para o Saint-Étienne. Ele partiu em paz, assim como viveu, deixando um vasto legado e um profundo sentimento de perda para milhões de torcedores da camisa azul. Jacques Simon, o meio-campista do Nantes de 25 anos, era um verdadeiro artista, com habilidade excepcional nos pés e uma apurada consciência tática. Ele foi peça fundamental do jeu à la nantaise, trago fluidez e elegância ao jogo da seleção francesa na Copa do Mundo de 1966. Embora tenha atuado em apenas 2 partidas, o controle de bola primoroso de Simon sempre impressionava os espectadores. Ele era o tipo de jogador que jogava futebol por puro prazer. Após a Copa do Mundo, Simon mudou-se para Bordeaux e continuou jogando em alto nível por muitos anos. Depois de se aposentar, optou por uma vida longe da agitação do futebol profissional. Retornou à sua cidade natal, desfrutando de uma vida tranquila com sua família e seus hobbies. Simon é uma pessoa humilde. Raramente aparece na imprensa, mantendo um espaço privado e pacífico para si. A vida de Jacques Simon foi tão tranquila quanto seu estilo de tocar. Sem alarde ou conflitos. Ele deslizou pela vida com serenidade. Encontrou a felicidade na simplicidade, em vez de perseguir a fama passageira. Contudo, essa jornada pacífica chegou ao fim. Em 5 de dezembro de 2017, Jacques Simon faleceu aos 76 anos. Sua partida foi serena, mas deixou uma profunda sensação de perda para aqueles que amavam o futebol. Ele permanecerá para sempre nas belas memórias de uma era romântica do futebol. Nestor Comben, apelidado de La Foudre, o Relâmpago, é uma história notável. Nascido na Argentina, Combin naturalizou-se francês e levou para a Copa do Mundo de 1966
uma exibição temível de força, velocidade e habilidade no drible. Aos 25 anos, era um atacante perigoso e, embora tenha jogado apenas uma partida, seu talento era inegável. Ele personificava a mistura de culturas e o poder da América do Sul com a camisa azul. A carreira de Combin esteve posteriormente intimamente ligada ao futebol italiano, tendo atuado por Juventus, Torino e Milan. Ele é famoso pela tragédia ocorrida na Copa Intercontinental de 1969. Quando foi brutalmente espancado em campo por jogadores do Estudiantes, resultando em desfiguração facial, um dos capítulos mais sombrios da história do futebol. Superando a dor física e mental, Combin continuou jogando e contribuindo para o esporte. Após se aposentar, estabeleceu-se na França, levando uma vida tranquila e raramente falando sobre as dolorosas lembranças do passado. A vida de Combin é um filme de ação, repleta de glória e amargura. M. Campo, ele é um guerreiro implacável. For a Deal, um sobrevivente da violência antidesportiva. A resiliência de Combin é uma lição sobre a vontade de sobreviver. Ele escolheu perdoar e esquecer o passado para viver em paz no presente. Hoje, aos 83 anos, Nestor Combin vive uma velhice tranquila em Montpellier. Ele deixou para trás a imagem de Raio e se tornou um senhor gentil, que aproveita o tempo com seus filhos e netos, deixando para trás as tempestades de sua juventude turbulenta.